Bom dia a todos, renovo meus cumprimentos. Excelentíssimo desembargador Pedro Macedo, presidente desta Câmara, excelentíssimo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, excelentíssima senhora Maria do Rosário, excelentíssimo senhor doutor Antônio Ivan Silva, nobre representante do Ministério Público. Passa a leitura. A ata da sessão anterior será publicada hoje. Então, na próxima sessão, eu irei ler as duas atas. O senhor pode dar início, desembargador Pedro? Sessão ordinária do dia 13 de setembro. Aberto os trabalhos dessa sessão, cumprimentando o desembargador Sebastião Martins, a doutora Maria do Rosário, que está a caminho de desembargadora também, certamente, doutor Antônio Ivan Silva, a nossa estimada secretária, amiga, doutora Vanessa, senhores advogados. Declarando abertos os trabalhos, eu solicito à secretária qual seria o primeiro processo aí da pauta, doutora Vanessa. Advogado presente do impetrante Railson Fontinelli Rodrigues. Aliás, o impetrante Railson Fontinelli Rodrigues e o paciente Joel de Brito Cardoso, advogado presente. Presente. Para que a gente possa aqui otimizar o tempo. Doutor Railson. Presente, doutora. Sua voz está saindo baixinho aqui para mim, doutor. O processo doutora número Vanessa? 1. Sim. Doutora Vanessa, nós teríamos a relatoria do processo 0800-73562-2021, mas foi pedido adiamento e deferido, referente ao ID 131-91029. Processo número 8. Processo de número 8, então, adiado pela relatora. É uma apelação criminal 0800-735-62, apelação criminal, Fronteiras Vara Única, apelantes Anderson Gomes de Oliveira e outro, advogados Humberto Batista e Silva e outros, apelado do Ministério Público do Estado do Piauí, a relatora é a doutora Maria do Rosário de Fátima. Processo adiado para a sessão subsequente. Voltamos, processo de número 1, de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Pedro. Trata-se de habeas corpus, focal vara única, impetrantes Railson Fontinelli Rodrigues e outra, paciente Joel de Brito Cardoso, impetrado excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Cocal, e Vossa Excelência é o relator, o advogado está com a palavra. Doutor Railson. Doutor Railson, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo a senhora está me ouvindo também? Agora o seu áudio, para mim, está saindo baixo. Eu não sei para os demais. Está baixo. Está baixo? Fale aí novamente. Oi. Me ouvem? Está baixo, mas dá para ouvir. Vossa Excelência está ouvindo, desembargador Sebastião? Desembargador Pedro, doutora Maria? Estou ouvindo baixo, mas dá para ouvir. Dá para ouvir. Fica à vontade, doutor. O relatório está no sistema, o prazo é de 15 minutos. Ok, obrigado. Gostaria de iniciar meus cumprimentos ao desembargador Pedro de Alcântara Macedo, presidente desta Câmara, relator deste habeas corpus, senhor da qual cumprimento os demais desembargadores, componentes da Câmara, mesmo senhor procurador de Justiça também. Receba meus cumprimentos. Não estou ouvindo o advogado. O senhor não consegue me ouvir? Os demais colegas advogados que se encontram aqui na sala virtual. E trata-se de habeas corpus, buscando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Aqui temos uma ação penal em curso na cidade de Cocal, Piauí, onde o paciente encontra-se processado, encontra-se respondendo à ação penal pelo crime de feminicídio na forma tentada. A prisão deu-se em 25 de março desse ano. Houve audiência de instrução e julgamento, que se realizou no dia 13 de julho deste ano, onde, na oportunidade, foi ouvido a vítima e as testemunhas de acusação. No entanto, as testemunhas de defesa não foram ouvidas porque não houve o cumprimento dos mandados. Então, a autoridade coautora redesignou o ato para o dia 16 de novembro.
Diante dessa situação, convém ressaltarmos algumas questões que ocorreram no curso da estação penal. Antes de ser oferecida a denúncia, um assistente de acusação ventilou nos autos que o paciente já respondia, já era reincidente em crime doloso, né, em processo oriundo da comarca de Santa Maria, no Distrito Federal. E com essas informações, o Ministério Público requereu a prisão do paciente e o magistrado, a autoridade coatora, sem diligenciar para verificar a veracidade da informação, decretou a prisão preventiva do paciente. A defesa, por sua vez, diligenciou, verificou os autos deste processo mencionado pelo Ministério Público e pelo magistrado no ato do decreto de prisão e verificou que, na realidade, o acusado, o paciente, havia sido absolvido nesse processo, em que referem-se a ele como reincidente. Diante disso, informamos o fato ao magistrado, à autoridade coatora, porém, não foi decidido com relação a essa possibilidade de liberdade. O que há nos autos, excelências, independentemente que pese a gravidade da conduta imputada pelo Ministério Público, né, com relação ao paciente, mas o crime grave, a acusação de natureza grave, merece que o judiciário adentre, né, no sentido de fundamentar se, de fato, o encarceramento é necessário, o único modo eficaz de combater os riscos processuais. Nesse caso em específico, não aconteceu. O único risco processual apontado pela autoridade coatora no decreto de prisão preventiva é a reiteração delitiva com base nessa suposta condenação anterior que o paciente tinha na comarca de Santa Maria, no Distrito Federal. E a defesa trouxe, né, apresentou informações no sentido de que não há essa condenação, na realidade, há um decreto absolutório. Então, esse único risco apontado pelo juiz do decreto preventivo, ele deixou de existir, né? Chegou ao fim o motivo que autorizou a coação. Então, assim, o paciente preenche os requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, salgadeiro, a vida desde que passou da adolescência para a fase adulta, começou a trabalhar como salgadeiro na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal, depois veio morar em Cocal, profissão essa que abraça até hoje, fornece a cidade de Cocal inteiro, é conhecido como uma boa pessoa, sem ter uma mácula na sua vida pregressa. Tem ocupação lícita, endereço fixo, endereço este que, no habeas corpus, né, nós requeremos o exílio processual do paciente, no sentido de que, caso ele possa ficar em liberdade para responder à ação penal, que ele possa, inclusive, residir na comarca de Santa Maria, no Distrito Federal. Nós apresentamos o endereço dele, né, comprovação do endereço da residência, que são medidas essas específicas no sentido de possibilitar a soltura, a substituição da sua prisão por medidas cautelares diversas. Medidas cautelares estas que o magistrado, quando decretou a prisão preventiva do paciente, se esquivou de analisar. O magistrado não analisou a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Então, excelências,
não se trata, independentemente da gravidade do crime, mas aqui não podemos ter uma antecipação de pena. A gravidade do crime ela vai ser auferida em momento oportuno, por ocasião da sentença condenatória, não nesse momento processual. Então, assim, o paciente preenche os requisitos, pode sim ser fiscalizado por meio de tornozeleira eletrônica, pode sim comparecer ao fórum, ao tribunal, todas as vezes que for convocado, que for chamado, que for intimado, proibição de manter contato com a vítima, com as testemunhas do processo, estas que inclusive já foram ouvidas, né? Não tem mais, não estamos mais tratando aqui de um risco à instrução do processo, porque a instrução do processo já aconteceu, o que falta agora é somente a oitiva das testemunhas de defesa e o interrogatório do próprio réu, do próprio paciente a ocorrer no dia 16 de novembro deste ano. Então, é o que a defesa tem a ponderar. Agradeço a atenção de todos. Doutora Vanessa. Vamos aguardar, doutor, aí, desembargador. Retorna a palavra à relatora para proferir o voto. Pedro, processo de Vossa Excelência, desembargador. Processo de número 1. O doutor Raios fez a sustentação. É o nosso, né, certo? Isso. Então, reiniciando os trabalhos, então. Da pauta. Bem, nós estivemos ontem, ou seja, o nobre advogado esteve conosco no gabinete, relatando a situação desse cidadão. E, apesar dos argumentos apresentados, não vemos como acolher o pleito de concessão da ordem. Transcrevo aqui sobre a questão do habeas corpus, transcrevo jurisprudência no que se refere à gravidade do crime, no caso em tela, destaco os trechos da fundamentação apresentada pelo magistrado e vou ao ponto que interessa. Partindo da premissa de que a prova da materialidade do delito, indício suficiente de autoria, verifique-se que o magistrado agiu acertadamente ao manter a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e periculosidade social, ambas demonstradas pelo modus operandi. Isso porque a narrativa delineada no decreto, mesmo que sucinta, sinaliza concretamente que o paciente, inserido em um contexto de repetidas agressões no âmbito doméstico, intentou infligir queimaduras à sua enteada, uma menor de apenas 13 anos de idade. O desembargador está sem áudio. Seu áudio, desembargador Pedro. Ative o seu áudio, por favor. Todavia, diante da interferência de sua companheira e com ela entrar em luta corporal, acabou por atear fogo nela. É importante destacar que, mesmo que não prevaleça a percepção de reincidência do paciente, dado que foi absolvido em segunda instância da acusação de envolvimento em um crime de estupro de vulnerável na comarca de Santa Maria, Distrito Federal, a severidade do crime atual,
opera como fundamentação sólida para respaldar a decisão de custódia cautelar. Assim sendo, mostra-se inadequada a adoção de medidas cautelares alternativas, já que se apresentam insuficientes para preservar a ordem pública, conforme evidenciado pela jurisprudência do STJ e das Cortes Pátrias, em certas hipóteses de violência doméstica e tentativas de feminicídio. Transcrevo aqui, jurisprudência do STJ nesse sentido, pilar do ministro Ribeiro Dantas, também do Tribunal de Justiça de Rondônia. Rondônia diz, o voto que eu citei aqui, de igual modo, o modus operandi da tentativa de feminicídio revela-se grave, com violência física por soco, enforcamento e pretensão de se atear fogo na vítima, jogando álcool nesta, fazendo com que se desesperasse e pulasse do veículo ainda em movimento. Então, nós estamos conhecendo, mas denegando a ordem em consonância com o parecer ministerial superior. Entendo os argumentos do nobre advogado, doutor Railson, muito preciso nas suas argumentações, muito dedicado, zeloso, mas este ato aqui, praticado pelo paciente, justifica a manutenção da prisão preventiva. É como voto, senhor presidente. Não, senhor presidente, então, diante da gravidade concreta do caso, trata-se de um caso de estupro, eu acompanho Vossa Excelência. Doutora Maria do Rosário. Acompanho na integralidade o voto de Vossa Excelência, senhor relator. Bem, a unanimidade decide essa Egrégia Câmara Criminal em conhecer do habeas corpus, mas pela denegação da ordem, em harmonia com o parecer ministerial superior. E agora aproveito o desembargador Sebastião aqui para fazer um registro. Doutor Railson. Sim. Fazer um registro aqui, estender aqui a família do doutor Railson. Ele é filho de um oficial de justiça que trabalhou por mais de 40 anos na comarca de Cocal. E faleceu no mês de julho, acometido de um AVC e um infarto do miocárdio. E fazer esse registro aqui do trabalho por 4 décadas do pai do doutor Railson como oficial de justiça. O desembargador Sebastião, a doutora Maria do Rosário, o doutor Antônio Ivan e Silva, sabem o quanto é importante o trabalho do oficial de justiça. E ele nos registrou ontem que ele dispunha de mais de 400... Há 5 anos que trabalhava sozinho, exercendo sua atividade, com zelo, dedicação, sacrificando a própria saúde e a própria vida. Teve um problema de saúde, veio a Teresina, colocou 5 estentes, não deu tempo nem de se recuperar bem, já estava em atividade para cumprir a sua missão de oficial de justiça. Humilde missão, mas grandiosa missão também, pela importância que tem o trabalho de uma comarca, no juízo, onde ele exerce suas atividades, para que pudesse facilitar o trabalho do magistrado e dar andamento nos processos. Fica aqui o nosso registro, doutor Railson. A nossa admiração e os nossos votos de condolências a toda a família. E eu, então, nessa oportunidade, apresento, doutor desembargador Sebastião, esse voto de pesar à família do doutor Railson por conta do falecimento e da morte do seu pai. Descreva o nome dele aí, doutor Railson, por favor. Wilson Furtado Rodrigues. Morte do senhor Wilson Furtado Rodrigues. Então, apresentar essa moção de pesar do desembargador Sebastião Martins. De pleno acordo. Primeiro ouviu o Ministério Público, né? Sim, eu vi o Ministério Público no início. Presidente, movimentos demais membros da Câmara, seu advogado, sua secretária. O Ministério Público concorda em nome do general Zemano. Inclusive, se faz também, quer subscrever essa moção de prisão. Eu não cheguei a conhecer o pai do doutor Railson, né? Mas, pelas palavras do desembargador Pedro, eu acompanho e lamento o falecimento dele. Quer dizer, ele já tinha tempo para se aposentar e continuou trabalhando assim mesmo. Então, acompanho a moção de pesar proposta pelo eminente desembargador Pedro Macedo. Doutora Maria do Rosário, com a palavra. Acompanho
a menção feita por Vossa Excelência, senhor presidente da Câmara, e nos foi relatado ontem pelo doutor Railson essa perda do seu pai, que dedicou mais da metade da sua vida a prestar serviço, e bom serviço ao Poder Judiciário do Piauí. Muito bem. Então, unanimidade, concedeu-se essa moção de pesar, que será encaminhado ao ofício, então, ao doutor Railson Rodrigues, por conta do falecimento do seu pai, Wilson Cardoso. Wilson Cardoso, é? Wilson Furtado Rodrigues. Wilson Furtado Rodrigues. Muito bem. Doutor Railson, transmita à família nosso abraço fraterno. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Tudo de bom, doutor. Um bom dia, bom trabalho. Boa sorte. Processo número 2. Impetrante Arthur Moura Duarte Pimentel, advogado. É o 0756-183-69, habeas corpus, Quinta Vara de Teresina. Impetrante Arthur Moura Duarte Pimentel, paciente Rafael Macedo Araújo, impetrado excelentíssimo senhor juiz de direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Teresina, e o relator é desembargador Pedro Macedo. Doutor Arthur, advogado presente para fazer sustentação oral. Bom dia a todos. Bom dia. Relatório do sistema. O senhor está com a palavra, doutor, pelo prazo de 15 minutos. Bom dia, excelências, componentes desta egrégia e respeitável Câmara de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, excelentíssimo e douto desembargador relator do presente remédio constitucional, desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo, doutor e eminentíssimo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, eminentíssima desembargadora Maria Rosário de Fátima Martins, justo representante do órgão ministerial superior, doutor Antônio Ivan Silva, respeitável e competente secretário desta polenda Câmara de Justiça, doutora Vanessa, os demais serventuários e advogados aqui presentes, bom dia a todos. Novamente, uma grande honra e satisfação ter a oportunidade de voz nesta respeitável tribuna. Pois bem, excelências, no caso, a defesa impetrou o presente remédio heróico, presente habeas corpus, sustentando, excelências, que houve nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que se abateu em desfavor do ora paciente, Rafael da Silva Macedo, excelências. No caso, entende a defesa que é uma situação excepcional, que merece a atenção de Vossa Excelência, no que tange às circunstâncias nas quais a publicação dessa sentença condenatória, uma decisão judicial que, em termos práticos, é de suma importância na vida de uma pessoa que é ré em processo penal, de que é acusada pelo Estado de jurisdição de ter cometido um crime. Por quê? Porque ela tem toda as formas de suprir-lhe a liberdade. Então, excelência, a sentença adveio após o trâmite de ação penal perante o então juiz da 6ª Vara Criminal, hoje 5ª Vara Criminal, que combinou pena de 7 anos, 6 meses e 16 dias multa pela suposta prática do crime de roubo. E, excelências, quando da instrução processual, o paciente ele estava com a defesa sendo patrocinada inicialmente pelo doutor Ebert. Ele teve o primeiro advogado, veio o segundo advogado, se habilitou nos autos, apresentou nova procuração, de forma que a procuração anterior se deu por revogada. O segundo advogado atuou na fase de instrução, representando o ora paciente, apresentou alegações finais e sucedeu a sentença penal condenatória em 14 de setembro de 2022, excelências. Gravem bem essa data, 14 de setembro de 2022. O que ocorreu? A intimação dessa sentença, dirigida primeiramente ao constituído, ao então patrono do ora paciente, não se deu de forma correta. Ela foi direcionada ao primeiro advogado do paciente, Dr. Herbert. Foram, excelências, 2 intimações
sucessivas. E vou compartilhar minha tela aqui, estou com o processo em aberto. E, Excelência, para ter ideia do que aconteceu. Veja só, Excelência. A sentença penal condenatória, prolatada em 14 de setembro de 2022, a intimação primeiro foi para o primeiro advogado. Em outubro de 2022, uma segunda intimação em novembro de 2022. E o que ocorreu? Doutor Stanley de Souza Patrício Franco, até então, Excelências, o segundo advogado, que fez a instrução, que apresentou alegações finais, nunca tinha sido cadastrado no sistema. E a defesa comprova isso por certidão emanada nos autos, demonstrando que tal advogado só foi, Excelências, cadastrado no sistema PJE 6 meses após a prolação da sentença. O que, afirmo sem sombra de dúvida, levou a este causídico a não ter efetiva ciência da sentença. O que aconteceu? Transcorreu o prazo para apresentação da interposição de recurso e transitou em julgado o processo. Está aqui a certidão, datada de 30 de março de 2023, Excelência. Certifico que, nesta data, verifiquei que o advogado que acompanhou o réu em seu interrogatório apresentou alegações finais foi o doutor Stanley Patrício, razão pela qual cadastrei o referido causídico e desabilitei o advogado anteriormente cadastrado. 30 de março de 2023, 6 meses após a prolação da sentença e muitos meses após o encerramento da fase de instrução criminal. Pois bem, o paciente, que havia também, Excelência, doutor Sebastião, doutor Maria do Rosário, havia perdido o contato com esse segundo advogado, me procurou e me explicou, doutor, teve audiência, orientei ele, procure a secretaria, é possível que já tenha uma sentença, e, dito e feito, o paciente chegou na secretaria, informaram-lhe da prolação da sentença, ele tomou ciência pessoal de tal sentença penal condenatória e Alô? Alô? Doutor Arthur? Deve ter sido a internet dele, desembargador. Vamos aguardar em um minutinho. Com certeza foi isso. Eu não estou visualizando ele aqui. Ô, Excelência, caiu aqui. Ok, continue, doutor. Então, Excelências, voltando, esse paciente compareceu à secretaria, tomou ciência pessoal da sentença, esse causídico que vos fala se habilitou nos autos, interpôs o recurso de apelação e tal recurso foi reputado intempestivo. Pois bem, Excelência, entende a defesa, e é o objeto desse habeas corpus, que diante dessas circunstâncias, o trânsito em julgado, o não recebimento, em primeiro lugar, o não recebimento do recurso interposto pelo paciente, visto que ele exerceu, ele agora efetivamente tomou ciência pessoal da sentença. E, não obstante ele ser réu solto, entende a defesa que há necessidade de dupla intimação. Ora, Excelências, o destinatário do direito fundamental, a ampla defesa, contraditório, e, principalmente, acesso ao duplo grau de jurisdição, não é do advogado. Não é o advogado que tem o poder de dizer que vai recorrer ou não. É o réu. Ora, a defesa não nega que a disposição literal do artigo 392 do Código de Processo Penal brasileiro, ele dá uma alternância. A intimação, no caso de réu solto, poderá ser na pessoa do réu ou de seu advogado. Mas a intimação do advogado constituído nos autos se deu nessas circunstâncias erráticas. E, segundo, o réu posteriormente compareceu e deu sua efetiva ciência, que até então não havia sido efetivada nos autos. Ora, tem que ser uma preocupação do magistrado dar ciência efetiva ao réu, ele é o principal interessado. E não ocorreu nos autos em questão, Excelência. Além do mais,
o inciso 4º do artigo 392 do Código de Processo Penal impõe algumas diligências que devem ser feitas pelo magistrado antes de certificar um possível trânsito julgado. Por exemplo, expedir edital de intimação na pessoa do advogado e do réu. E ainda que tem que ser certificado por oficial de justiça. Daí que a interpretação não pode ser somente literal, mas sistemática, em consonância com o imposto pela Constituição Federal. Ampla defesa contraditória, acesso duplo grau de jurisdição, que é um direito do réu e não do advogado, e uma interpretação também levando em conjunto o disposto nos artigos 577, 578 do Código de Processo Penal, que atribui não ao advogado, mas ao réu, o direito de apelar, o direito de se manifestar nos autos e ser ele o destinatário da ciência da sentença penal condenatória. Então, entende a defesa que haveria necessidade da dupla intimação ao causídico e também ao réu, ainda que solto, da prolação de tal sentença, e isso não ocorreu. Ademais, entende a defesa que, em tais circunstâncias, não se observou-se o disposto em diversos precedentes, inclusive deste Tribunal de Justiça, na qual, excelências, se dispôs que, em caso paradigma juntado pela defesa, inclusive de relatoria do próprio desembargador Pedro Macedo, um caso semelhante no entender da defesa, no qual, além de ter sido reconhecido a ausência de defesa técnica suficiente, se dispôs que o exercício da defesa pela requerente mostrou sobremaneira prejudicado, especialmente no que se refere ao direito ao processo que garantia acesso ao poder do duplo grau de jurisdição, contraditória e ampla defesa. E considerando situação análoga à do paciente, visto que reputou-se que a mitigação de entendimento majoritário na hipótese é o fato de que a sentença condenatória foi prolatada em 7 de janeiro de 2017, segundo o paradigma, enquanto o edital de intimação no Diário de Justiça foi publicado apenas em 8 de agosto de 2018, ou seja, após o transcurso de mais de 1 ano e 6 meses, e que pode ter contribuído para o então patrono não interpusesse recurso cabível. Conclui-se que revisão criminal conhecida e julgada parcialmente precedente, de forma a ter, no caso paradigma, ter oportunizado que a defesa apresentasse, fosse reaberto o prazo recursal e a defesa apresentasse interposição de recurso de apelação. Então, excelência, diante de tais circunstâncias, a defesa roga a esta Câmara de Justiça que nulifique o trânsito de julgado e repute tempestiva a interposição de recurso de apelação já apresentado pela defesa nos autos de piso. São os termos, excelência. Muitíssimo obrigado pela atenção. Senhor presidente, esse caso apresentado pelo doutor Arthur Moura, ele esteve conosco no gabinete, apresentou esses argumentos. O paciente, ele tinha no início, contratou um advogado, depois, quem se habilitou no processo foi o doutor Stanley Batista, que participou da audiência de instrução, apresentou alegações finais, e o magistrado proferiu a sentença, me parece que em setembro de 2022, e não houve a habilitação dele por parte do tribunal, da secretaria, ele não ficou habilitado, cadastrado. E, posteriormente, ele foi proferida a sentença, ele compareceu em juízo e tomou ciência. Tem esse detalhe aí que diferenciado dos muitos casos que nós enfrentamos. Então, nós vamos suspender o julgamento e, na próxima quarta-feira, nós decidiremos. Vamos, então, prosseguir. Doutora Vanessa, qual seria o próximo? Doutor Arthur Moura, peço a compreensão, mas vamos suspender o julgamento para analisar com mais detalhe essa situação, os argumentos que a Vossa Excelência apresentou agora. Muito obrigado, excelência. Um bom dia a todos. Fique com Deus. Fique com Deus. Doutora Vanessa, o próximo processo, por favor. Bom dia, doutor Arthur. Processo de número 3, de relatoria do desembargador Sebastião Martins. Doutor Fábio, está aí? Doutor Fábio Danilo? Sim, Fábio Danilo.
Ok. Estou presente. É um habeas corpus de Parnaíba, segunda vara criminal, pacientes Ana Cleide da Silva Araújo, Luciano de Almeida e Antônio Rodrigues Mendes Aguiar. O impetrado é o excelentíssimo juiz de direito da segunda vara criminal da comarca de Parnaíba, senhor Fábio. O senhor está com prazo de 15 minutos para fazer sustentação. Relatório no sistema. Obrigado, doutora. Bom dia aos eminentes desembargadores, na qual cumprimento na pessoa do relator, desembargador Sebastião. Prazer novamente estar presente nessa primeira Câmara Criminal Especializada. Excelências, trata-se o habeas corpus que for impetrado por este advogado que vos fala, relacionado ao cerceamento de defesa relacionado quando do recebimento da denúncia nos autos do processo originário. O que foi que aconteceu, excelências? Quando os pacientes foram citados no processo originário para poder apresentar suas defesas, a defesa técnica levantou algumas questões que consideramos de extrema importância para a instrução criminal. No entanto, quando a autoridade coatora, o juiz ou a ACOL, recebeu a denúncia, limitou-se apenas a uma fundamentação genérica do recebimento da denúncia, que se utiliza para receber qualquer peça acusatória. E não fundamentou, na verdade, deixou à revelia todas as teses que foram levantadas pela defesa quando da defesa prévia apresentada. Nós aqui não estamos querendo que o juiz ou a autoridade coatora fundamente exaustivamente as teses que foram levantadas pela defesa quando da apresentação da peça obrigatória de defesa prévia. Não se trata disso. Até porque a defesa sabe que isso será debatido posteriormente em sede de alegações finais, quando concluída a instrução criminal. No entanto, eminentes desembargadores, é importante verificar que as jurisprudências avançam e avançaram e quase sedimentadas, tanto no STJ quanto no STF, que muito embora a autoridade coatora não tenha a obrigação de fundamentar exaustivamente as teses levantadas pela defesa, ela não pode simplesmente esquecê-las e receber a denúncia e dar prosseguimento sob pena de cerceamento e defesa. E violação do dispositivo presente no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que trata da fundamentação das decisões judiciais. O que aconteceu no processo originário não foi simplesmente uma fundamentação insuficiente, não foi isso. O que aconteceu foi exatamente uma falta de fundamentação, na verdade, nem observação, não é, do que a defesa levantou. Ou seja, o juízo simplesmente passou por cima, utilizou-se de uma fundamentação genérica de recebimento que serviria para receber qualquer denúncia relacionada ao crime supostamente perpetrado pelos pacientes e deu prosseguimento ao rito. Dessa forma, a defesa vem pleitear a anulidade do recebimento da denúncia e, obviamente, de todos os atos que foram praticados após o recebimento da denúncia. Com isso, fica evidente, é claro, se assim for entendido, de que os atos perpetrados após o recebimento da denúncia pela violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, nós estamos diante aí de um excesso de prazo para a manutenção da prisão cautelar que foi imposta aos pacientes que estão presos com pena de prisão domiciliar, no caso da paciente Ana Cleide, e do mandado de prisão que está aberto em relação ao paciente Antônio Rodrigues. É importante ainda salientar que na peça inicial desse habeas corpus, esse advogado que vos fala, além de pleitear a anulação dos atos após o recebimento da denúncia, também relacionados com as qualidades pessoais dos pacientes, requer a emissão do alvará de soltura dos pacientes que estão presos cumprindo prisão domiciliar e o contramandato do paciente que se encontra com mandado de prisão aberto. Portanto, excelência,
cinge-se especificamente esse habeas corpus no sentido de anular o ato de recebimento de denúncia. E aqui eu trago, por exemplo, a jurisprudência do STJ no agravo regimental no HC 55-2951 de São Paulo, de relatoria da ministra Laurita Vaz. E é forte nas convicções que a sustentação vem pedir deferimento dos pedidos que foram colocados na inicial. É a manifestação. Obrigado a todos. Bom, renovo os cumprimentos ao desembargador Pedro Macedo, presidente desta Câmara, a doutora Maria do Rosário de Fátima, ao procurador, doutor Antônio Ivan, secretária, o advogado doutor Fábio Martins e os demais advogados aqui presentes. Bom, no presente caso deste habeas corpus, o impetrante fundamentação constitucional pede a anulação dos atos processuais desde o recebimento da denúncia e também alega excesso de prazo para o término da instrução criminal. Diz que os pacientes foram intimados pelo juiz Acó para apresentarem defesa prévia e eles alegou essa preliminar de cessamento de defesa por violação ao artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, a violação ao princípio da paridade das armas. E aduz ainda que, quando do recebimento da denúncia, o juiz Acó manteve-se inerte, limitando-se tão somente a fundamentar o recebimento, em nada pronunciando-se sobre as preliminares levantadas pela defesa técnica, indicando assim a anulação dos atos processuais desde o recebimento da denúncia. Bom, primeiramente, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário, observa-se que o processo corre em segredo de justiça. Há nos autos uma decisão que analisou o pedido de reconsideração da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de Josiane de Souza Santos, outra Correia, que não é paciente do presente habeas corpus, na data de 17 de maio de 2023, concomitantemente ao recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento para a data de 13 de junho de 2023. Constata-se assim que, após o recebimento da denúncia, que teoricamente ocorreu em maio do presente ano, já houve duas audiências, uma que deve ter ocorrido na data do dia 13 de junho, e a outra designada para o dia 7 de julho, conforme petição DID 124-95270. Portanto, pelos documentos juntados pelo próprio impetrante, não há como se comprovar que a parte tenha alegado oportunamente essas nulidades, não havendo como comprovar se houve prejuízo no trâmite da ação penal. Sobretudo, como disse, que essa ação tramita em segredo de justiça, que ninguém tem acesso, apenas as partes e os advogados. Vale ressaltar que tais alegações podem ser reconhecidas na sentença, uma vez que a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, sendo inviável, assim, reconhecer a nulidade do ato de recebimento da exordial neste momento processual. Desta forma, infere-se dos autos que a argumentação posta pode se assemelhar à manobra defensiva conhecida como alegação de nulidade algibeira. É uma prática amplamente rechaçada, na qual a parte deixa de se manifestar em momento oportuno para suscitar a nulidade em momento posterior, requerendo assim a anulação de todos os atos praticados por meio de uma cartada residual. Não estou afirmando categoricamente, estou alegando essa possibilidade da chamada nulidade algibeira, em que a própria parte deixa passar o ato nulo para alcançar na frente uma nulidade processual. E transcrevo decisão do STJ nesse sentido. Vou ler o que interessa. A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguídos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Recurso especial, relator ministro Sebastião Reis Júnior,
na sexta turma. Prossegue ele. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso. E, senhores pagadores, é importante destacar que no nosso ordenamento jurídico não há nulidade sem prejuízo, ou seja, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este ato não causar prejuízo, nem houver influído na decisão da causa ou na apuração da verdade real, tendo em vista que o processo encontra-se ainda na fase de diligências finais, ou seja, não tem sentença condenatória ou absolutória ainda. Transcrevo doutrina de Fernando da Costa Torinho, falando que não há nulidade sem prejuízo à defesa. E também transcrevo o artigo 563 do Código de Processo Penal, que diz textualmente que nem a nulidade vai dar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Transcrevo precedentes nesse sentido também, que não vou ler essa parte. E em relação ao excesso de prazo, devo consignar que o tempo de tramitação do processo, nós sabemos que não pode ser fixado de maneira absoluta, peremptória, mas antes deve submeter-se ao princípio da razoabilidade. Desta feita, a questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo em vista as particularidades de cada caso concreto. No caso aqui, além de se tratar de um feito complexo, com pluralidade de vários acusados, constata que já foi realizada a audiência de instrução e julgamento, colhidos os depoimentos das testemunhas e interrogados os réus. Ainda, de acordo com informações prestadas pelo juiz de piso, o Ministério Público já apresentou alegações finais na forma de memoriais escritos, estando atualmente aguardando a apresentação das alegações finais por parte da defesa dos acusados, para que possa, então, ser proferida a sentença final. Dessa forma, como a realização da audiência, tendo encerrado, portanto, a instrução criminal, resta esvaída a análise do aventado excesso de prazo na formação da culpa. E eu cito aqui, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário, a súmula 52, que eu sempre cito nos meus votos. A súmula 52 do STJ, que diz que quando está encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Embora tenha havido um certo excesso de prazo, mas com o encerramento da instrução fica superado. Portanto, não se verifica retardo decorrente da inércia do Poder Judiciário. E mais, a concessão de habeas corpus em razão do excesso de prazo é uma medida excepcional, somente admitida nos casos em que essa dilação seja decorrência exclusiva das diligências suscitadas pela acusação, ou quando resulte de inércia do próprio aparato judicial em obediência ao princípio da razoabilidade. Transcrevo precedentes nesse sentido. Assim, não restando também, portanto, qualquer ilegalidade apta a configurar de plano esse constrangimento legal, na manutenção da custódia provisória do paciente, não há que ser concedida a ordem. Conheço do habeas corpus, porém denego a ordem de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto. Doutora Maria do Rosário, com a palavra. Acompanhe o relator. Bem, também acompanho bem fundamentado o voto proferido pelo relator. As nulidades aí podem ser reconhecidas ainda por ocasião quando o magistrado for proferir sentença, e quanto ao excesso de prazo, sim, também não ficou demonstrado esse prejuízo, teria que a parte demonstrar prejuízo para justificar o acolhimento do pleito. Isso é matéria já pacificada no STJ, no Supremo, nos tribunais pátrios, e também bem definida no artigo 563, conforme mencionado, 63 do Código de Processo Penal. Quanto ao excesso de prazo, trata-se de feito complexo, com vários réus, e isso justifica o excesso de prazo. Portanto, acompanho bem fundamentado o voto proferido pelo relator. E proclamo o resultado. A unanimidade decidiu essa igreja criminal para conhecer, mas negar o habeas corpus pleiteado pelo impetrante Dr. Fábio Martins.
Bom E dia, bom dia doutor. para o parecer ministerial superior. Processo de número 4, prosseguindo. Doutor João Vitor Souza está presente? Doutor João Vitor Souza. Advogado do paciente Lucas Vinícius Monteiro dos Santos. Está presente? Processo de número 5. Advogado Roque Félix Rocha Cavalcante. Bom Tá dia, doutora presente? Vanessa. Sim. Samuel Castelo Branco, eu irei realizar a sustentação oral no 5. Do 5. No Luciano. Paciente Luciano Alves dos Santos. Isso. O senhor tem subestabelecimento nos autos, doutor? Sim, está juntado nos autos. Ok. Doutor Samuel. Processo de número 5, de relatoria do desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Trata-se de habeas corpus, Teresina Quinta Vara Criminal, 0758, 119-32, paciente Luciano Alves dos Santos. O impetrado é o juiz da Quinta Vara e o desembargador Sebastião Martins é o relator. Desembargador Sebastião, nós somos para o 5, porque o de número 4 não tem advogado presente. Certo. Para a Ok. gente otimizar o tempo. Doutor, o senhor está com a palavra, 15 minutos. Obrigado, doutora Vanessa. Excelentíssimo desembargador presidente, desembargador Pedro Macedo, demais desembargadores, desembargador relator, desembargador Sebastião, excelentíssima senhora juíza, doutora Maria do Rosário, ao ilustríssimo membro do Ministério Público, doutor Antônio Ivan, doutora Vanessa, colegas advogados e demais presentes. Bem, excelências, mais uma vez estamos a nos socorrer perante este egrégio tribunal para combater um excesso de prazo que, na visão deste impetrante, demonstra-se totalmente desarrazoado. Eu tenho acompanhado os julgados na manhã de hoje, os votos brilhantes proferidos tanto pelo desembargador Pedro, desembargador Sebastião. Tenho visto que Vossas Excelências realmente se debruçam sobre os casos, procuram, de certa forma, dar essa prestação jurisdicional. Ocorre, Excelência, que no presente caso, certo? Um juízo de piso está um pouco deixando a desejar no tocante à celeridade processual. Eu vou contextualizar um pouco do que se trata a demanda, desembargador Sebastião, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário. Vejam bem, senhores desembargadores, o réu, ora paciente, encontra-se segregado há 357 dias e até o momento não se iniciou a instrução processual. Eu acompanhei agora há pouco o voto do desembargador Sebastião e este advogado também concorda que quando há uma certa pluralidade de réus, uma complexidade no feito, até se justifica esse certo elastecimento dos prazos processuais. Ocorre, Excelência, que aqui no caso não é isso que está causando a morosidade. Nós impetramos o primeiro habeas corpus em 29/12/2022. O desembargador Sebastião, fundamentadamente, denegou a ordem. Em 17/3/2023, manejamos novo habeas corpus. O desembargador Sebastião também denegou a ordem de uma forma fundamentada. Agora, na data em meados de julho, do corrente ano, nós impetramos um novo habeas corpus. E aqui não se trata de uma reiteração do habeas corpus anterior, ou dos dois habeas corpus anteriores. O que acontece, Excelências? É que desde esses habeas corpus que nós viemos impetrando, a instrução processual nunca se iniciou. Obviamente que a tese vai ser a mesma de excesso de prazo, porque se a gente impetrou um habeas corpus em dezembro, impetramos um habeas corpus em março, e agora impetramos em julho, e a instrução processual não se inicia, o que a defesa pode fazer? Se socorrer a este egrégio tribunal. E eu vou dizer para Vossas Excelências, desde quando o paciente está preso? Ele está preso desde agosto de 2022. De fato, existe uma pluralidade de réus
E aqui eu vou rememorar do que se trata o caso. Trata-se de uma denúncia que envolve organização criminosa e tráfico de entorpecentes. Não que isso se aplique a todos os denunciados, mas quando o feito envolve essas matérias, o juízo da 5ª Vara Criminal e o juízo da 6ª Vara Criminal, até o momento, eles não se entenderam para ver quem será o juízo competente para processar e julgar o feito. Então, eles suscitam um conflito de competência para que este tribunal decida qual será a vara que irá julgar. No habeas corpus passado, ainda de março, eu, quando sustentei, disse que muito provavelmente eu iria impetrar um novo habeas corpus com os mesmos fundamentos, não é? Porque o feito não está andando, não é a pluralidade de réus, não é nada que está ocasionando a demora. É justamente porque o tribunal nunca definiu qual será a vara competente para processar e julgar o feito. Para Vossas Excelências terem noção, o conflito de competência foi suscitado em março, certo? Em março. Até o presente momento, passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, nós estamos em setembro, ou seja, em 6 meses ainda não houve a decisão se quem irá processar e julgar o feito será o juiz da 6ª ou o juiz da 5ª Vara. Então, o réu está há mais de um ano preso, há exatos 370 dias aproximadamente, 370 dias preso, e não se sabe sequer qual será o juízo processante. Eu, no habeas corpus passado, eu ouvi atentamente a decisão do desembargador Sebastião, e ele falou uma coisa que me confortou. Ele disse, olha, a questão do conflito de competência já subiu para o tribunal, não é? Isso era maio, subiu para o tribunal, daqui a pouco está sendo definido. Isso já está com 6 meses, Excelência, e ainda não foi julgado, né? E, para a nossa sorte, a relatoria ainda era da desembargadora Eulália, que se aposentou. Parece que esse processo ele tem algo que... Tudo que pode acontecer para ir demorando, vai acontecendo com ele. Ainda caiu na relatoria da desembargadora Eulália. Ainda assim, nós vamos ter uma morosidade a mais para que esse conflito de competência seja decidido. E desembargador Sebastião, não gostaria de ser mal interpretado, a gente, quando cita, às vezes, jurisprudências de casos análogos, é mais para a gente contextualizar que os episódios parecidos, muitas vezes, eles passam desapercebidos, né? Vossa Excelência, eu juntei no HC, no habeas corpus, está juntado, uma decisão de Vossa Excelência, cuja ementa é a seguinte: habeas corpus, liminar, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa, excesso de prazo, paciente preso há mais de 5 meses, sem data para término da instrução, suscitado conflito de competência no primeiro grau, constrangimento ilegal configurado, liminar concedida, mediante a imposição de cautelares alternativas. E essa decisão está do HC 0759564, dígito 85 de 2023. Ou seja, Vossa Excelência, em um processo com pluralidade de réus, porque, obviamente, todo delito que envolva organização criminosa há pluralidade de réus, né? O tipo penal exige no mínimo 4 pessoas, reconheceu o excesso de prazo com 5 meses, suscitado conflito de competência, caso análogo a este. E aqui nós temos mais do que o dobro do tempo. Nós temos 1 ano e 2 meses de prisão. E o conflito de competência foi suscitado em março, ainda não foi julgado. E aí a gente fica sem ter como explicar para o nosso constituinte o porquê que um cidadão adentrou ao sistema prisional, foi solto com 5 meses e tal, e a gente não consegue contextualizar. Eu não sei qual é a particularidade que Vossa Excelência identificou no presente caso, porque pode ser que pouco tempo de advocacia que eu tenho, mas em 15 anos a gente pode voltar a nossa visão exclusivamente para a defesa. E Vossa Excelência, que tem esse dever nobre, esse fardo pesado de julgar, é que pondera
né, o que a gente vê, e o lado da acusação, o lado da situação pessoal do paciente, que aqui, diga-se, ostenta todos os predicativos pessoais favoráveis, não é? Primário, bons antecedentes, certo? Então, assim, excelência, eu, na condição de advogado, entendo como desarrazoado uma prisão de 1 ano e 2 meses, onde fora suscitado um conflito de competência ainda em março do corrente ano, certo? A jurisprudência deste egrégio tribunal concede, eu citei esse como exemplo, mas já acompanhei outros julgamentos, né? E assim, sequer foi deliberado um juízo para preliminarmente decidir essas questões. O cidadão está pagando uma antecipação de pena. Eu também entendo, na cautela de Vossas Excelências, ao deferir uma ordem onde existe uma pluralidade de réus, porque isso pode impactar, né, numa série de extensões de benefícios. Só que a condição particular aqui do paciente, ele é primário, ostenta bons antecedentes. E assim, excelência, já passou do aceitável na visão deste advogado. Peço até venha para externar aqui a nossa visão, mas já foge do razoável. E assim, desembargador Sebastião, não é uma mera reiteração, desembargador Pedro. Aqui a defesa não se esquiva, que impetrou um habeas corpus em dezembro, impetrou um habeas corpus em março, e que irá novamente impetrar um habeas corpus em dezembro novamente, se a situação aqui ilegal, de ilegalidade, persistir, porque eu confio no Tribunal de Justiça do meu Estado, eu confio em Vossa Excelência. Não temos a quem nos socorrer se não for no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, amparado das decisões que eu vejo, desembargador Sebastião, da própria palavra de Vossa Excelência. Gostaria que Vossas Excelências analisassem esses pontos sensíveis. Eu sei que o caso realmente tem essa pluralidade de réus, mas de forma alguma isso tem causado demora ao feito. De forma alguma, as defesas foram apresentadas de forma tempestiva e nós estamos desde março, 6 meses aguardando o julgamento do conflito de competência. Certo? Eu agradeço a atenção mais uma vez, dispensar deste advogado. É uma satisfação estar aqui a ver Vossa Excelência. Temos uma presença feminina da doutora Maria do Rosário. E agora, da Câmara, junto com Vossas Excelências, doutor Antônio Ivan sempre presente, mais uma vez saudando a todos. Muito obrigado, Excelência. Eu venho mais uma vez reiterar o pedido da impetração, que é basicamente o reconhecimento do excesso de prazo no início, não é nem na formação da culpa, é no início da instrução processual. Muito obrigado, Excelência. Bom, senhores desembargadores, renovo os cumprimentos, também cumprimento o doutor Samuel Castelo Branco. Na verdade, cada caso é um caso, né? Pois eu posso conceder uma liminar em habeas corpus, com pluralidade de réus, eu posso reconhecer o excesso de prazo com 5 meses. E posso também, com 8 meses, não reconhecer o excesso de prazo. Isso não é matemática, não. Por exemplo, se nós temos 6 réus, se apenas 3 apresentaram defesa prévia, no primeiro, com 5 meses, com 8 meses, eu posso denegar o caso de 8 meses e conceder de 5 meses. Cada caso concreto, tem que ver cada caso concreto. Se tem 5 réus, se apenas 2 apresentaram defesa, logicamente, se ele passar 1 ano, eu não vou conceder jamais, porque a culpa é da defesa. Evidentemente, se eu concedi a medida liminar, reconhecendo excesso de prazo com 5 meses, naturalmente, naquele caso concreto, todos os acusados já tinham apresentado defesa prévia. Então, cada caso é um caso. Não é porque eu concedi uma liminar no habeas corpus, reconhecendo o excesso de prazo com 5 meses, não é obrigado a conceder com 8, 9 meses, não. Porque naquele caso de 9 meses, a situação é diferente. Tem que ver a situação. Se houve conflitos que não houve, né? Se um dos réus, um dos corréus, deixar de apresentar a defesa, contamina todo o processo. E mais, eu tenho que ver o caso concreto, doutor. O caso concreto é uma organização criminosa perigosa para colocar em sociedade em risco, aumenta a violência em Teresina, no estado do Piauí. Eu tenho que ver cada caso concreto. Aqui, esse já é o 3º habeas corpus, que já deneguei 2 habeas corpus nesse caso aqui. Do Luciano, né, doutor Samuel? Isso, aqui,
Nesse caso específico, né, tem realmente um conflito, e aí houve esse conflito porque uns entendem que é tráfico de droga ou é organização criminosa, né? O doutor Rolando está aceitando. Isso vai, os dois juízes não estão se entendendo com relação à competência, e vai favorecer aos acusados. Então, eu estou revendo aqui a minha decisão, agora mesmo, né? Não porque o senhor citou o caso dos 5 meses, não. Cada caso é um caso, né? O senhor desembargador Pedro está me compreendendo. Se no habeas corpus, num processo, tem 6 réus e apenas 3 apresentaram defesa, nesses 8 meses eu posso não reconhecer o excesso. E posso reconhecer o excesso com 4 meses, com 5 meses, se a situação é diferente. Né? Compreensível. Aí você compreendeu, né, desembargador Pedro? Mas nesse caso aqui, realmente tem um conflito de competência, o relator deve designar o juiz. Enquanto não decide o conflito de competência, o relator tem o dever de designar o juiz para dirimir as questões urgentes, inclusive o cumprimento do artigo 316, que é reavaliar a necessidade da prisão preventiva. Então, nesse caso, eu estou revendo a minha posição, estou concedendo a ordem com a aplicação das medidas cautelares, inclusive do uso da tornozeleira eletrônica, Vanessa, né? Do artigo 319, e estou modificando aqui oralmente o meu voto nesse sentido. Concedo a ordem em favor do paciente Luciano, em dissonância com o parecer da Procuradoria, aplico as medidas cautelares por reconhecer que até agora o conflito de competência não foi apreciado. É como voto, desembargador Pedro. Desembargador Sebastião Martins, me permita a fala. Vossa Excelência modificou o voto apenas e tão somente para o Luciano? É isso? Sim, aqui é só do Luciano. Pacientes. São 3 pacientes. Eu estou julgando apenas do Luciano, que ele é primário e tal, é do Luciano, né? Estou reconhecendo. Então, a concessão da ordem com a imposição de medidas cautelares é apenas para o Luciano, não é isso? Exatamente. Luciano de Almeida. Ok. Não estou estendendo ainda aos demais pacientes, não. Esse HC é só do Luciano. Estou concedendo a ordem, reconhecendo excesso de prazo e aplicando as medidas cautelares, inclusive o uso da tornozeleira eletrônica. É como voto. Mas, Sebastião, eu gostaria de tirar essa dúvida. O entendimento de Vossa Excelência, era o caso de eu votar primeiro, doutora Maria Rosário, ou ela primeiro? Vossa Excelência, com a sua experiência aí, e também... Com Vossa Excelência é titular, é membro efetivo da Câmara? Eu acho que também tem esse raciocínio também. Já como titular, talvez seja o caso de eu pronunciar primeiro, justamente. Isso. Concordo plenamente e eu agradeço pela gentileza do esclarecimento. Bem, dizer do bom trabalho desempenhado do doutor Samuel Castelo Branco, sempre atento, competente, dedicado, zeloso na sua missão de defender seus clientes, entendeu? E certamente também sempre de maneira respeitosa, dirigida aos membros desta Câmara. E parabenizar o desembargador Sebastião Martins pelo excelente voto. De fato, a questão do conflito implicou na demora do andamento do processo, que a parte não deu causa. Ou seja, preso há mais de 1 ano, sem que tenha contribuído para tanto. E, como disse o Sebastião Martins, cada caso é um caso. Às vezes pode ser concedido com 4 meses e ser negado com 8 meses de prisão. No caso aqui, compreendo plenamente a decisão do Sebastião Martins, entendo como mais acertada, justa e sensata. Portanto, acompanho bem fundamentado o voto do relator e concedo a palavra à doutora Maria do Rosário para se manifestar. De acordo com o parecer do relator, devidamente fundamentado, fazendo a observação necessária que cada caso é um caso, acompanho integralmente o seu voto, senhor relator. Bem, proclamo então o resultado. A unanimidade decide essa egrégia Câmara Criminal pela concessão da ordem com a imposição de medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica. Desembargador Sebastião, me permite, desembargador Pedro, doutor Samuel, eu me equivoquei. O processo do doutor Samuel é apenas e tão somente um paciente. Desculpa, desembargador. O outro lá, o processo de número 3, que Vossa Excelência já julgou, é que são 3 pacientes. Esse é o processo de número 5, o paciente é Luciano Alves dos Santos, e foi pela concessão com a imposição de medida cautelar com tornozeleira eletrônica. Okay? Em dissonância com o parecer ministerial superior.
O próximo aí, doutora Processo... Vanessa. Bom dia, doutor Samuel. O processo de número 7, advogado presente. Só um registro. O presidente concede a palavra? Sim, sim. Só deixar registrado, desembargador Sebastião, a defesa agradece a atenção mais uma vez de todos. Desembargador, realmente, cada caso é um caso. Eu concordo com Vossa Excelência. Só aqui deixar registrado qualquer excesso da defesa na sustentação. A defesa apresenta as devidas escusas, porque qualquer excesso que a defesa tenha é sempre no sagrado exercício da defesa e nosso constituinte. A nossa defesa é sempre assim um tanto apaixonado, entendeu, desembargador? E assim, lógico, o caso são diferentes, certo? A gente não quis aqui vincular um caso a outro de forma alguma, impor, até porque a gente entende o distanciamento até cognitivo em relação ao direito de Vossas Excelências e da gente que está apenas iniciando na advocacia. Eu agradeço e, como eu disse, eu confio no Tribunal de Justiça, em especial nessa Câmara, nessa primeira Câmara especializada do Estado do meu Piauí. Muito obrigado, Excelências. Bom dia, um bom trabalho, uma boa semana. Boa sorte. Bom dia, doutor. Bom dia. Advogado presente ainda. Processo de número 4, que é o habeas corpus. Sim, doutora Vanessa. Qual o seu nome, doutor, por favor? O meu é apelação criminal. Qual é o número 7? Francisco 9. Breno? 9. Então, vamos lá para o processo de número 9, é o 0000211-91, 2018. Doutora, pela ordem, a senhora falou primeiro do 7. Doutor Rafael, eu estou apregoando os processos, seguindo a ordem da pauta, mas é preciso que os advogados fiquem atentos, porque senão vai atrapalhar o andamento da sessão. Eu aguardei essa relator. Vamos aqui, processo de número 7. É isso? Tem algum advogado presente no processo de número 4? Advogado presente, paciente Lucas Vinícius. Então, processo de número 7. Teresina Terceira Vara Criminal, 000-47-2391. Francisco Breno Gomes da Silva, advogado Rafael Machado. Impetrado Ministério Público do Estado do Piauí. Vossa Excelência é o relator, desembargador Pedro. Doutor Rafael, o senhor tem um prazo de 15 relatório minutos. Do sistema. Doutor Rafael, prazo de 15 minutos para se manifestar. Eminente desembargadores, eminente desembargador relator, eminente procurador de justiça, serventuários e demais advogados aqui presentes. Bem, senhores, o que nos traz aqui, nesse recurso, embora reconhecemos o brilhantismo das decisões da Terceira Vara Criminal desta comarca de Teresina, mas observamos algumas irregularidades e queremos que Vossas Excelências observem e que, ao final, a gente sane essas irregularidades. O apelante, o senhor Breno, foi preso em 2019, quando estava na rua do seu bairro, e os policiais militares observaram uma atitude suspeita, abordaram o apelante, e nessa abordagem não foi verificado nenhuma ilegalidade. Os policiais militares indagaram, isso consta na decisão, na apelação, ao apelante, se existia alguma ilegalidade cometida por ele. Enfim, o que consta na decisão é: os policiais militares indagaram ao apelante e esse afirmou, confessou para o policial militar que haveria uma arma de fogo em sua residência. Então, os policiais militares se dirigiram até a sua residência e lá, chegando, encontraram essa arma de fogo e autuaram o apelante em flagrante. Pois bem, o primeiro equívoco que consta na decisão, que o apelante foi solto por decisão judicial.
Não foi. O apelante pagou a fiança e foi colocado em liberdade. Quando esse flagrante chegou na central de inquérito, o juiz da central de inquérito verificou a irregularidade da prisão, não homologou a prisão em flagrante, e relaxou a prisão do apelante. Excelências, somente isto foi feito. Não foi feita nenhuma investigação sobre esse caso. Houve uma acusação com base apenas nesse auto de flagrante que não foi homologado. Um policial militar realizou uma investigação que não caberia à polícia militar. Quem investiga é a polícia judiciária, a polícia civil. Então, na hora da abordagem, não tendo sido verificado nenhuma ilegalidade, o apelante deveria ter sido colocado em liberdade. Mas não. A polícia militar, e aí a gente observa aqui, desembargador Pedro, a quebra da cadeia de provas. O policial militar não poderia, inclusive, na decisão que não homologou a prisão em flagrante, o doutor Valdemir Ferreira Santos foi bem claro. E aqui eu peço bem a Vossa Excelência para ler um trecho da decisão da Central de Inquéritos. Verifica-se, portanto, que os policiais entraram na residência do investigado sem qualquer fundamento razoável e concreto, baseando-se apenas na conversa que tiveram com o suspeito, sem que houvesse investigação prévia ou estivessem munidos de mandado de busca e apreensão. Em sendo assim, não há elementos mínimos que indiquem a existência do flagrante, conforme o que prevê o artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo inviável respaldar a prisão efetuada pelos policiais militares. Por total afronta à legislação processual penal e à Constituição Federal. Portanto, em razão dos vícios que maculam a peça, deixa de homologar o presente auto de prisão em flagrante e, como consequência, relaxa a prisão do Francisco Breno Gomes da Silva, ora apelante. Portanto, Excelência, o que nós vemos aqui, data venha a terceira vara criminal, são irregularidades que precisam ser sanadas. Outro ponto, Vossa Excelência, com relação à autoria do crime, o juízo a qual se baseou única e exclusivamente na palavra do policial militar. Única e exclusivamente na palavra do policial militar. Vejam só, afirmando, consta na decisão, que o apelante confessou. Vossa Excelência, em nenhum momento da instrução processual, da prisão em flagrante, houve confissão. Não foram cumpridos nenhum requisito da confissão, estabelecido no Código de Processo Penal. Então, observando tantas irregularidades, Vossa Excelência, o apelante foi condenado a 1 ano de detenção e 10 dias multas. Convertida essa condenação em um salário mínimo, medida restritiva, alternativa. Porém, Vossa Excelência, o apelante é um jovem e tem pretensões de realizar concurso público. Então, uma condenação como esta vai prejudicá-lo futuramente. Portanto, a defesa tem o dever de buscar a correta aplicação da lei. E precisamos que sejam sanadas essas irregularidades, com a anulação dessas provas, porque tudo que foi produzido foi por policial militar. Não teve investigação, não teve absolutamente nada que pudesse comprovar que o senhor Breno, apelante, era realmente o possuidor daquela arma. A arma foi encontrada na casa dele, onde residiam mãe, padrasto, irmã, e o mesmo afirmou que a arma não pertencia a ele, na instrução processual.
Mas, na decisão, na apelação, foi informado que ele deveria provar que a arma não era dele, ou seja, não era o Ministério Público que deveria provar, era ele que deveria provar, porque não consta nos autos nada, absolutamente nada que diga que a arma é dele. Que ele possui a arma. Portanto, Vossa Excelência, a defesa requer conhecimento e provimento da presente apelação para que seja feita a justiça, para que seja anulada a prova até então produzida e para que o apelante seja absolvido por ausência de autoria. Não há nenhum elemento que comprove que o mesmo cometeu esse crime de posse de arma de fogo. Portanto, essas são as considerações da defesa. Eu agradeço a Vossa Excelência por ouvir a defesa. Muito obrigado. Desembargador Pedro, o processo é de sua relatoria. Processo de número 7, uma apelação criminal. Caríssimo desembargador Sebastião Martins, há quem diga que julgar deveria ser decisão apenas dos deuses e não dos pobres mortais como nós, seres humanos. Doutora Maria do Rosário, eu faço esse mesmo registro, doutor Antônio Ivan Silva. E sou dos magistrados que não se sente feliz ou contente ao condenar alguém. Pelo contrário, me sinto também, às vezes, angustiado com essa difícil missão de julgar. Nós vamos suspender esse julgamento e definir a situação, que teve uma argumentação por parte do doutor Rafael Machado que não se encontra nas alegações aqui do recurso, nas razões do recurso, entendeu? Mas nós vamos suspender o julgamento e transferir para a próxima sessão. Peço a compreensão do doutor Rafael Machado, do novo procurador, da doutora Maria do Rosário e do desembargador Sebastião Martins. Prossigamos, doutora. Bom dia, doutor Rafael. Vamos prosseguir. Advogado presente, bom dia. Advogado presente, processo de número 4, habeas corpus. Processo de número 6, há um impedimento do desembargador Pedro. Eu estou aguardando aqui o retorno do desembargador Ricardo Gentil. Então, a gente pode passar para o processo do doutor Joaquim. É o processo de número 9, não é isso, doutor? 0000 211.2018, é uma apelação criminal, Valência, Vara Única. Apelante Cláudio Celestino Dantas, advogado Joaquim de Moraes Rego Neto, apelado do Ministério Público do Estado do Piauí, e a relatora é Vossa Excelência, doutora Maria do Rosário de Fátima. Doutor, o senhor está com a palavra, o prazo é de 15 minutos e o relatório já encontra-se no sistema. Gostaria de exortar as minhas primeiras palavras, elevando meu pensamento a Deus. Em seguida, cumprimentar os novos desembargadores, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, desembargador Pedro Alcântara Macedo, desembargadora Maria do Rosário, meu pleclaro, procurador, doutor Antônio Ivan Silva, um amigo, um irmão, a doutora Vanessa, aqui um saúdo dos demais eventuários, e os nobres colegas advogados que por aí ainda estejam. Minha nobre relatora, começo me dirigindo a Vossa Excelência, tendo em vista se tratar de um crime contra uma mulher. Mas aqui eu tomo a liberdade, e aqui do lado defensivo, não estou apenas defendendo, estou também como promotor de justiça. Estou buscando a justiça. Estou apenas pedindo que Vossa Excelência veja a injustiça que vem sofrendo este rapaz, Cláudio Celestino Dantas, um amigo de infância meu aqui da cidade, que só me procurou posteriormente à sentença. Doutora, esta senhora Miriam, ela
o acusa de estupro. Porém, ela teve 4 anos de relacionamento extraconjugal, sabendo que o mesmo era casado. Foram 4 anos de um relacionamento em que ele destinava 3 dias da semana para estar com a amante, assim dizendo. E faziam aí mais ou menos um mês em que não se encontravam mais. E ela telefonou, e aqui eu estou narrando o que está no ID de número 10.10.27.23 dos autos, que é justamente a mídia em que o acusado relata o que realmente aconteceu. Ele não nega que houvera um coito, ele não nega que houve um enlace, um namoro, mas que fora lá, porque no meio-dia do dia 4, ela telefonou pedindo R$50 para ele. Ele disse, quando eu sair do serviço, pois o mesmo é vigilante noturno. Quando eu sair do serviço à meia-noite, eu passo aí. Ele relata, diz Bagdão Sebastião, com minúcias que havia um código para entrar na casa dela. Batia por 3 vezes, ela respondia por 3 vezes na porta. E isso era um código para adentrar a casa de sua outra namorada, digamos assim. E lá, depois de sentarem, conversarem, namorar, e eu digo namorar no sentido amplo, inclusive com a conjunção carnal, ela simplesmente trancou a porta e não o impedia de sair, pois sabendo que fazendo aquilo, desembargador Pedro, ela faria com que a atual esposa dele soubesse que ele estava na casa da amante, porque era de 4 anos atrás essa rotina, e queria que ele lá dormisse, pernoitasse. E a partir de então, na busca da chave para sair, porque a sua esposa, nesse atual momento, encontra-se com um problema de saúde mental, e ele tem 3 filhos com ela, ele não queria mais levar aquele relacionamento extraconjugal. E ele narra, realmente eu dei um tapa de mão aberta, eu dei um soco, até que eu encontrei a chave. As lesões estão aí descritas, mas o Ministério Público, de primeiro grau, não o denunciou pelas lesões, o denunciou por estupro. Tudo bem, o estupro é um crime, excelências, que deixa vestígio. E lá no artigo 158 diz, é indispensável o exame de corpo do CPP, é indispensável o exame de corpo de delito. E fora feito um exame de corpo de delito, um hospital que repousa as folhas 34 dos autos do inquérito, em que o médico apenas atestou a integridade física. E lá nada fora dito sobre questões de estupro, sobre questões de libido. Por quê? Porque somente 3 dias após, meu nobre desembargador Sebastião, a dona Miriam vai à delegacia, está lá a dona Maria Valdinez, conhecido Dena, que é sua comadre, agente de polícia civil, e aí a história muda. E aí a notícia crime muda. Não passa a ser mais uma lesão, não passa a ser mais uma ameaça, passa então a um estupro. Tudo bem. Fora no mesmo dia, dia 5, ela foi ao Instituto de Criminalística lá em Picos e fora realizado um exame nela. E o que é que o exame diz? Discussão, abre aspas. Periciando apresenta membrana imenal com roturas completas às 5, 9 e 10 horas, em sentido cronométrico, antigas e cicatrizadas. O material vaginal coletado para pesquisa de espermatozoides resultou negativo, devido às características imenais presentes e descritas na pericianda, roturas antigas. Não foi possível este perito afirmar nem negar que houve penetração sexual na data relatada, pois devido à membrana imenal já possuir roturas antigas, é possível ter relações sexuais sem que se produza roturas. No entanto, a vítima apresenta múltiplas lesões corporais em sua face. Por que eu estou narrando esta parte, excelências? Eu estou narrando esta parte que ele poderia ter negado que houve esse namoro, que houve essa relação sexual, mas não. No seu interrogatório, tanto na delegacia quanto no juiz, ele diz, mediante o contraditório judicial, ele reafirma,
nós namoramos. E a discussão foi porque eu queria ir embora e ela não me deixou ir embora. E houve essas lesões. E eu as reproduzi. E assim, excelências, é que a gente vem pugnar pelo reexame da prova. Vem pedir que o próprio perito já poderia dizer que não sabe se houve ou se não houve. O crime de estupro, excelências, é mediante violência, é mediante grave ameaça. E aqui ele poderia vir, mediante esta passagem do laudo pericial, e dizer, não, eu não cometi nenhum coito, não for achado espermatozoide. Mas não, ele vem e diz, nós tínhamos um relacionamento, nós namoramos, e o motivo de eu tê-la agredido foi porque ela queria que eu ficasse na casa dela, e eu queria ir para a minha casa. Dito tudo isso, excelências, e para nossa surpresa, a sentença que repousa aos autos as folhas 239 dos autos digitais e o exame pericial das vestes, somente as folhas 285, quase 2 meses depois que foram juntados aos autos, eu me admiro desta sentença, excelências, e peço aqui venha para pedir a reforma, tendo em vista que, como se sentenciou sem a devida prova, adivinharia-se que, posteriormente, seria juntado este lado aos autos? Então, excelência, é pautado no indúbio pro réu, é pautado até mesmo na própria negativa de autoria, e aqui eu digo provado, tanto pela dissociação da palavra da vítima da prova acostada aos autos, e aí eu cito um agravo regimental em recurso especial do STJ, sob o número 157-5141 de São Paulo, onde ele relata que a palavra da vítima, sim, tem real relevância, mas desde que ela vá em convergência à prova dos autos. E aqui, minha nobre relatora, a palavra da vítima vai de enfrentamento à prova dos autos, tendo em vista que nada do que for alegado em razão de estupro for aqui produzido nenhuma prova capaz de ensejar esse decreto que a gente humildemente pede a reforma. E aqui eu gostaria, meu pré-claro doutor procurador, que Vossa Excelência revisse um parecer da doutora Clotilde nestes autos, que pede a condenação em razão da menção das folhas 285 dos autos, justamente o exame pericial das vestes. Porém, o exame pericial das vestes, como dito aqui outrora, foi juntado tão somente posterior à sentença. Então, excelências, essa sentença, inclusive, na sentença, ele foi condenado a 6 anos em regime fechado, e posteriormente já for admitido aqui o seu regime aberto. Mais uma aspas aqui eu abro, excelências, na questão da vitimologia, que a sentença não atacou. A sentença não atacou a vitimologia para dizer que a senhora Miriam, e aqui com todo respeito, acatamento e cautela, a defesa vem falar da vitimologia, de uma senhora que se relacionou com uma pessoa casada, que queria, por fim, não fosse que seu concubino deixasse a família para viver com ela. Então, tudo isso deveria ter sido atacado de forma serena na sentença e não foi. Desta feita, a gente roga pelo conhecimento do presente apelo e pelo provimento do nosso pedido, que é reforma da sentença para absolvê-lo do crime de estupro e pedimos uma condenação. A condenação pelo crime do artigo 129, que foi o que realmente fora assumido por este réu em sede de audiência de instrução. É assim como requer a defesa. Meu muito obrigado, meus cumprimentos a todos. Já encontra-se o relatório disponível. O nosso voto é necessário diante da brilhante defesa do causídico ser relatado algumas situações. Inicialmente, nós verificamos
o juízo de admissibilidade, que realmente foi preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, portanto, deve ser conhecido o recurso. Entretanto, quanto ao mérito, a gente verifica que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovada pelo inquérito policial, notadamente pelo auto de exame de corpo de delito ID 804422, página 25/24/28, o qual constatou ofensas à integridade física ou saúde da vítima provocada por instrumento contundente pelo laudo pericial do ID 8044-422, que foi conclusivo pela presença de sangue humano em algumas peças de roupa e por vários vestígios de sêmen humano no lençol lilás, bem como pelas demais circunstâncias apuradas na investigação policial e na instrução processual, sobretudo pelas declarações da vítima. Trecho das declarações da vítima Maria da Conceição Barbosa da Silva, acostada aos autos, o qual afirma, abre aspas, que manteve um relacionamento amoroso com o acusado por um tempo, porém, findando há cerca de 1 ano, que o acusado bateu insistentemente na porta até que a vítima decidiu abrir, sendo agredida logo na entrada, ocasião em que o acusado falava de seu irmão Claudemir, que ele tinha dito que a vítima houvera sido visitada por outro homem, que primeiramente Cláudio tentou estrangulá-la, agarrando-a pelo pescoço, de modo que quase desfaleceu. Que, vendo que a vítima desfalecia, o acusado decidiu soltá-la, tendo aquela corrido para o quarto, ocasião em que o acusado a acompanhou e a esmurrou muito no rosto, puxou seus cabelos, a arremessou no chão, que ainda recebeu chutes e socos na região abdominal, na lateral da coxa esquerda, que, terminada a sessão de tortura, o acusado passou a ameaçar a vítima que se relacionasse sexualmente com ele, que Cláudio se armou com um canivete e passou a ameaçar a vítima, dizendo para ela tirar suas vestes. A vítima conseguiu reaver o canivete e jogou debaixo da cama, que Cláudio pegou uma tesoura e ameaçou a vítima de morte, caso não retirasse a roupa, que a vítima hesitava em atender ao agressor. Todavia, as ameaças se intensificavam e a vítima teve que ceder e tirar sua blusa. Isso aqui é parte do que disse a vítima. Assim, em face do depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial, há trechos transcritos que confirmam na fase judicial. Se verificou aqui também que foi pedido e na sentença do juízo ACO não foi analisado a questão do regime inicial. O regime inicial foi dito que deveria ser fechado, quando, na realidade, se tem decisão do ministro Dias Toffoli, que reconheceu como inconstitucional, mesmo para crimes considerados hediondos e equiparados. Então, diante dessas circunstâncias,
e eu vou ler a ementa agora, e ao final o voto, mas tinha que ser esclarecido o que falou a vítima. Fizemos aqui a ementa. Apelação criminal, processo penal, estupro, apelo defensivo, pleito absolutório, não acolhimento. Autoria e materialidade comprovada nos autos extreme, relevância da palavra da vítima. Desclassificação para o delito de lesão corporal, leve. Inviabilidade do redimensionamento da base da pena no mínimo, legal. Inviabilidade da pena já fixada no mínimo legal previsto. Fixação do regime inicial semi-aberto para o cumprimento da pena. Possibilidade. Em face da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, precedente do STF, apelo conhecido e parcialmente provido. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista, sobretudo, o modus operandi empregado na prática desses delitos cometidos via de regras escondidas. Em sessão realizada em 27 de junho de 2012, no HC 111.804, Espírito Santo, relatoria do ministro Dias Toffoli, o Pleno da Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º com a redação dada pela Lei 11.464/07, que consagrar a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados. O apelo conhecido e parcialmente provido. Isto posto, em concordância com o parecer ministerial superior, pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso de apelação interposto, tão somente para que seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao acusado Cláudio Celestino Dantas, mantendo-se assim a sentença vergastada em seus demais termos. É como voto. Sebastião Martins, com a palavra para o voto. Ouvi o bem fundamentado voto da relatora, doutora Maria do Rosário. Como eu disse, nos crimes sexuais, realmente, a palavra da vítima também é muito importante, né? A doutora falou da materialidade, de modo que, desembargador Pedro, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Também pedindo vênia ao nobre advogado, doutor Joaquim Rego, que se portou de forma brilhante, buscando a solução para o caso, que seria, para ele, a absolvição do acusado. Mas o voto proferido pela relatora nos convence que, de fato, o crime ocorreu da forma como relatada a denúncia, e apenas com a modificação do regime, que seria o semiaberto. Proclamo o resultado. A unanimidade decide essa egrégia Câmara Criminal em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para modificar o regime para o semiaberto, em dissonância com o parecer, não é isso, doutora Maria do Rosário? Em dissonância em consonância com o parecer ministerial superior. Bem, prossigamos. Doutora Vanessa, o próximo... Obrigado e bom dia a todos. Doutor Joaquim, bom dia. Mais algum advogado presente?
Quero constar que o processo de número 6, desembargador Pedro, ele foi adiado pelo relator, desembargador Sebastião Martins. É uma apelação criminal, Teresina, 10ª Vara Criminal. O apelante é Manuel Pacheco Lopes, advogados Antônio Cláudio da Silva. O apelado é o Ministério Público do Estado do Piauí. Então, nós vamos retornar aí ao processo de número 4, relatoria do desembargador Sebastião Martins, 0758, 242-30. É um habeas corpus, Teresina, 1ª Vara do Tribunal do Júri, impetrante João Vitor Souza, paciente Lucas Vinícius Monteiro dos Santos, e o impetrado é o juiz de direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri. Vossa Excelência está com a palavra, desembargador Sebastião. 4. Certo. 4. Processo número 4, não tem advogado aqui presente. Só um instante. Só um instante. Da 1ª Vara do Júri, né, João Vitor? Eu vou ler apenas a ementa nesse voto. Habeas corpus, processual penal, homicídio qualificado, prisão preventiva, garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito, fundamentação idônea, insuficiência das medidas cautelares, irrelevância da alegada primariedade, ordem denegada. No caso, o juiz em primeira instância elencou tanto o fomos commisso delito, que é a autoria e materialidade, quanto também o perigo libertatis, que é o perigo à ordem pública, diante da periculosidade concreta do acusado, ressaltada pela gravidade da conduta e do modus operandi do delito, uma vez que o paciente, da companhia do Gabriel Vitor de Souza, efetuou disparos de arma de fogo após perseguição do carro da vítima, Renato Carlos Ribeiro Teixeira, em decorrência de uma discussão ocorrida há uma semana, ceifando, portanto, a sua vida. O STJ sedimentou o entendimento de que a imprescindibilidade da preventiva decretada torna clara e evidente a insuficiência das medidas cautelares. E o fato de ele ser primário e bons antecedentes, por si só, não inibe a prisão cautelar. Ordem denegada. Portanto, na parte dispositiva do meu voto, eu estou dizendo o seguinte: conheço, deixo habeas corpus, porém denego a ordem de acordo com o parecer da Procuradoria. É como voto. Acompanho o eminente relator. Doutor Maria do Rosário, a palavra. Acompanho o voto precedente. Proclamo o resultado. A unanimidade decide segregar a Câmara Criminal em conhecer, mas negar a ordem impetrada, em harmonia com o parecer ministerial superior. Processo de número 10, trata-se de apelação criminal 0000-007-50.2021. Teresina, 9ª Vara Criminal, apelante Ministério Público do Estado do Piauí, apelado Iago Samuel dos Santos Rocha, pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, assistente à acusação Wagner da Conceição Saraiva, advogados Caio Latam Pado de Almeida Santos e outros. Vossa Excelência, relator, desembargador Sebastião. Certo. Nesse caso também, desembargador Pedro, eu vou ler apenas a ementa, embora trate-se de um caso grave, latrocínio e corrupção de menores, mas o juiz absolveu o apelado Iago, em nome do princípio indúbio pro réu, houve a dúvida, a Defensoria Pública sustentou e o juiz acolheu, e eu estou também acolhendo, embora trate, como disse, um crime muito grave. O recurso foi interposto pelo Ministério Público. Inexistência de provas suficientes acerca da autoria delitiva do réu. Incidência do princípio indúbio pro réu, previsto no artigo 386, 7º do Código de Processo Penal. Recurso conhecido e provido. Os tribunais superiores sedimentaram o entendimento de que a presunção de inocência, princípio cardeal do processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo-saxônico, no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável. E que foi consagrado também no artigo 66, item 3, aliás, do próprio Estatuto de Roma, que trata do Tribunal Penal Internacional. Por da ministra Rosa Weber. Em atenção ao princípio do indúbio pro réu,
As dúvidas, porventura existentes, e tem várias aqui, devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. As provas produzidas durante a instrução criminal são insuficientes para fundamentar a condenação do acusado. Recurso conhecido e improvido. Então, lamentando o fato de um caso grave, vai ficar impune, ninguém sabe quem matou realmente com a comprovação. Estou conhecendo desta apelação, porém, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença que absolveu o apelado Iago Samuel dos Santos Rocha, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto do desembargador Pedro, senhor presidente. Eu acompanho o voto proferido pelo relator. Doutora Maria do Rosário. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor relator. Proclamo o resultado. A unanimidade decide essa egrégia Câmara Criminal em conhecer, mas negar provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Procuradoria-Geral de Justiça. Processo de número 11 é o 0755-466-57. Um habeas corpus da Central de Inquérito da Comarca de Teresina, impetrantes Jones Ferreira da Costa, paciente Wagner Jedson Ferreira Costa, impetrado é o juiz de direito da Central de Inquéritos da Comarca de Teresina, e Vossa Excelência é o relator, desembargador Pedro Macedo. Bem, nesse caso, já foi concedida a liminar. Nós estamos... se trata de um crime trata dos crimes tipificados nos artigos 157, parágrafo 2º, 2 e 288, parágrafo único do Código Penal e 244B do ECA. O desembargador está sem áudio. Muito obrigado, doutor Ivan. Entendemos que, no presente caso, é possível... Entendemos como suficiente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Então, nós estamos confirmando a liminar, concedendo a ordem definitiva, com a imposição das medidas cautelares, em dissonância com o parecer ministerial superior. É como voto, senhor presidente? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Pedro Macedo. A Vossa Excelência que é o presidente da Câmara. Sim. Bem, nós estamos, então, já temos conseguido eliminar, e é primário, por antecedente, residência fixa, profissão definida, é um caso isolado, então nós estamos entendendo que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então, impondo medidas cautelares em dissonância com o parecer ministerial superior. É como voto. Irmão Sebastião, com a palavra. Acompanhe, Vossa Excelência, em pleno acordo. Doutora Maria do Rosário. Acompanhe Vossa Excelência, senhor relator. Proclamo, então, o resultado. A unanimidade decide essa egrégia Câmara Criminal pela concessão da ordem, confirmação da liminar, concessão da ordem definitiva, em dissonância com o parecer ministerial superior. Só para registrar, desembargador Pedro, processo de número 2, houve a sustentação oral, o julgamento foi suspenso, um processo de Vossa Excelência, adiado. Certo. O processo de número 6 é de relatoria do desembargador Sebastião Martins, foi adiado a pedido do relator. O processo de número 7, também adiado, houve sustentação oral e foi suspenso o julgamento. E o processo de número 8 foi adiado pela relatora em razão do pedido do advogado. Os demais, todos os processos julgados. Um bom dia a todos. Declaro encerrados os trabalhos, desejando a todos um dia de muita paz, de muita luz e alegria no coração. Amém. Um abraço, doutor Ivan. Tudo bom. Foi um prazer. Para Vossas Excelências.